Graças e paz, irmãos. Aqui é o professor Ney falando. Hoje nós daremos continuidade ao assunto Panorama do Antigo Testamento. Hoje eu pretendo falar sobre os gêneros literários que compõem o Antigo Testamento. É importante você ter pelo menos uma noção de que o Antigo Testamento ele possui estilos diferentes de linguagens, certo? E que para cada uma delas você tem uma interpretação, você tem uma mensagem, você tem um intuito que o escritor pretendia transmitir através do seu estilo literário. Então hoje eu vou falar basicamente sobre gêneros literários do Antigo Testamento. É uma abordagem rápida, uma abordagem objetiva. Não pretendo tornar você um versado nesse assunto, mas te apontar os principais gêneros literários para que você tenha uma noção um pouco melhor e mais esclarecedora a respeito do Antigo Testamento. Bem, basicamente eu vou falar dos seguintes gêneros. Primeiro, tem aqui o meu esboço. Eu gosto sempre de usar um esboço para cada aula, para que eu não esqueça nenhum assunto, né? Então vamos lá. O primeiro gênero literário ao qual nós abordaremos é o gênero jurídico, né? Onde continham as leis do Antigo Testamento. O segundo é o profético. Terceiro, narrativo. Quarto que eu vou narrar são os gêneros de poesia, literário e poéticos do Antigo Testamento. Sapiensais e, por fim, os apocalípticos. Esses são os gêneros que eu vou abordar. Então, vamos lá. Primeiro, os gêneros literários do Antigo Testamento em forma de lei. Eles quase que na sua totalidade vão se encontrar no chamado Pentateuco, né? Principalmente ali nos livros de Números, né? Deuteronômio, que é a repetição dessas mesmas leis, Êxodo, onde é dado os 10 mandamentos. Então, não eram somente 10, né? Nós costumamos dizer de 10 principais mandamentos, mas é toda uma série de mandamentos, e ordenanças. Mas é importante você ter a capacidade de compreender essas leis quanto às suas divisões. Por que eu digo que é importante? Veja bem, eu me recordo quando eu era um novo convertido e eu li, primeiramente eu li bastante o Novo Testamento, li várias e várias vezes o Novo Testamento, e depois eu parti para a leitura do Antigo, certo? Acontece que assim, na época eu fiquei um pouco confuso, porque eu vi uma série de leis no Antigo Testamento e eu não entendia por que o cristianismo ela abraçava umas e descartava outras. Então eu não entendia, por exemplo, por que falava lá não matarás, e aí eu abro um adendo, a tradução correta seria não assassinarás, apesar das Bíblias traduzirem por não matarás, mas a tradução mais exata para esse mandamento seria não assassinarás. Até porque você vai ver o povo de Israel no Antigo Testamento matando, né, em casos de guerra, e muitas vezes direcionado pelo próprio Deus. Então matar é diferente de assassinar. Essa seria a tradução mais certa. Mas voltando aqui ao assunto, às vezes eu não entendia por que alguns textos do Código de Leis, contido lá em Êxodo, Números, né, Deuteronômio, que é basicamente a repetição dessas mesmas leis, né? Deuteronômio, Levítico é o livro que ele fala sobre as questões sacramentais, as questões de liturgia, né, de culto do Antigo Testamento. O Levítico trata do culto do Antigo Testamento, como era o culto do Antigo Testamento. O Deuteronômio, sim, é o livro que vai fazer a repetição desse código de leis que foi dada lá no livro de Êxodo, certo? Então eu não entendia por que o cristianismo abraçava um e descartava outros. Eu não entendia, até que por fim, depois de estudar, eu fui entender que a lei que está contida lá no Antigo Testamento, principalmente nesses livros que eu citei, Êxodo, né, Deuteronômio, onde tem essas repetições, Levítico, que também traz algumas dessas leis, elas possuem divisões. Essas leis, elas possuem divisões. As principais são as divisões morais, as divisões religiosas e as divisões cívicas, entende? Então, havia leis que eram pertinentes ao povo de Israel, eram leis cívicas, leis
que eram exclusivamente dadas para aquela época para o povo judeu, para o povo hebreu, melhor dizendo. Essa designação de povo judeu é um pouco mais tardia. Essas leis elas eram dadas para que o povo hebreu a cumprisse. Eram leis de naturezas cívicas dadas especificamente para o povo de Israel. Sendo assim, os demais povos não tinham como obrigação cumpri-los, a não ser que, né, alguém desejasse fazer parte do povo israelita e obedecer a essas mesmas leis. Havia também dentro do Código de Leis do Antigo Testamento, você tinha também leis de ordem religiosa. Quais eram? Por exemplo, a guarda do sábado, a frequência às festas, né, do tabernáculo, as festas, né, primícias, as festas, enfim, que Israel cumpria, observava, era essa palavra que eu estava buscando. As festas que Israel observava, elas eram leis de ordem religiosa. Essas leis elas foram cumpridas em Cristo. Essas leis, por exemplo, sacrificaram um animal como propiciação pelo pecado, e outras que eram de natureza religiosa, essas se cumpriram em Cristo. Nós cristãos estamos livres dessas obrigações. Entretanto, o Antigo Testamento ele emprega algumas leis de cunho moral, e essas sim servem para nós. Então, quando o texto diz lá, não matarás, que eu disse que a tradução mais exata seria não assassinarás, não adulterarás, não darás falso testemunho. Essas leis de ordem moral, elas prevalecem para todo o povo de Deus, independente dele ter feito parte da antiga aliança ou estar dentro da nova aliança, certo? Então essas leis, elas não foram abolidas, vamos assim dizer, pelo contrário, elas se tornam vigentes para o código moral de conduta e ética de todo cristão, certo? Então é interessante, é importante que você tenha essa compreensão de que as leis de cunho jurídicos do Antigo Testamento elas têm essas divisões para que você não atropele e também não fique com a mesma confusão que eu tinha lá no passado, porque algumas leis são observadas pelos cristãos e outras não. Então, a partir do momento que você tem essa compreensão, torna-se mais fácil de você assimilar o conteúdo do Antigo Testamento. Essa é a primeira gênero literário que eu abordei. O segundo é o gênero literário de característica profética. Cerca de 25% da Bíblia está escrita em forma de profecia. Isso inclui o Antigo e o Novo Testamento. O Antigo Testamento ainda mais, pois você tem basicamente livros que são classificados como livros dos profetas, né? Você começa lá, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Joel, Oséias, Amós e por aí vai. Então a profecia ela é algo muito importante no Antigo Testamento. Ela é muito abundante no Antigo Testamento. E aí é interessante que você saiba o seguinte, o que é um profeta? Basicamente, quando nós falamos em profeta hoje, nós imaginamos alguém que prediz o futuro. Porém, no Antigo Testamento, um profeta não necessariamente era alguém que predizia o futuro. Muitas vezes um profeta ele não predizia fatos que estavam por acontecer num evento futuro. Ele era uma espécie de um porta-voz. O profeta era aquele que falava ao povo em nome de Deus. Ele trazia os oráculos, ele trazia a revelação divina para o povo, certo? Então, o gênero literário profético, eu vou até aqui ler um trecho aqui para você ter uma melhor compreensão. Ora, não necessariamente prediz o futuro, conforme a acepção popular da palavra, mas comunicam palavras ou oráculos ao povo. No geral, denunciam injustiças, idolatrias, ritualismos sem convicção e desrespeito aos ensinos divinos. Então, quando você pega os livros dos profetas, eu particularmente amo essa seção dos profetas, eu gosto demais de ler Isaías, Jeremias, eu adoro no sentido, né, de gostar, né, de ter afeição. Eu gosto dessa seção porque é onde você vê Deus se expressando ao povo concernente àquilo que o agradava e aquilo que o desagradava. Então você vai ver, por exemplo, Deus falando contra a questão das injustiças,
você vai ver Deus falando sobre a questão do ritualismo vazio, que é algo que é muito comum hoje em dia, e já era naquela época. O ritualismo vazio, o fato de achar que o simples fato de estar indo para um templo, o simples fato de estar indo para uma igreja ou para um culto, né, que isso te torna aceitável aos olhos de Deus. Não é bem assim. Quando você lê os profetas, você vê Deus falando expressões até um pouco fortes, como ele diz lá: esse povo me honra com os lábios, porém o seu coração está distante de mim. Ora, será que estamos muito longe daquela época? Será que nos cultos de hoje você não tem pessoas que honram com os lábios, né, mas o coração está distante? Então basicamente você vai ver alguns dos anúncios, né, do passado, do que agradava e do que desagradava a Deus. Quando você olha para o dia de hoje, você também vai ver isso. Então, se você quer conhecer um pouco melhor a respeito de Deus, aquilo que o agradava e aquilo que o desagradava, dá uma lida no livro dos profetas, dá uma lida ali em Jeremias, dá uma lida em Ezequiel, dá uma lida em Isaías, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e o último dentro da nossa divisão, Malaquias. Dá uma lida nesses profetas. Então esse gênero literário profético ele é abundante no Antigo Testamento. Não necessariamente era uma predição de algo que estava por acontecer, de um evento futuro, mas era basicamente um porta-voz, alguém que falava ao povo em nome de Deus, tendo uma autoridade divina, para denunciar aquilo que estava errado. Essa era a função de um profeta, certo? Eu vou agora dar uma pausa e vou para o vídeo 2, onde eu vou falar sobre os demais gêneros literários.